Muitas vezes no nosso dia, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, algumas coisas que nós pensamos ou a maneira que nós agimos, a nossa conduta, vai querer nos mostrar que nós não somos justos diante de Deus. Mas a palavra de Deus fala que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Para que você que não entende o que é ser um justo nada mais é que alguém inculpável, que não tem culpa nenhuma diante de Deus. Mas como que eu posso ser declarado justo se eu faço tantas coisas erradas? Os meus pensamentos ainda são pensamentos errados muitas vezes. Eu ainda condeno as pessoas com os meus próprios pensamentos. Penso coisas obscenas e ajo às vezes de uma maneira obscena. Como que eu posso ser declarado justo? Não tem a maneira que nós fomos declarados justos diante de Deus não tem a ver com o que nós fizemos, mas tem a ver com o que Jesus Cristo fez para pagar pelos nossos pecados. Jesus, aquele que nunca pecou, ele decidiu se tornar pecado ao receber todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, para que nós os que cremos nele, recebemos da sua justiça, da sua santidade, da sua bondade. Então, nós não somos declarados justos por praticarmos obras de justiça, mas nós somos justos porque Cristo nos justificou. E quando nós cremos em Jesus Cristo e nós recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos um com Ele. Então o Pai, Deus Pai, ao olhar para nós, não vê os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, mas Ele vê Jesus em nós, Cristo em nós. Porque há mais de 2000 anos atrás, o Senhor, Deus, nosso Pai Celestial, decidiu ver todos os nossos pecados cravados em Jesus Cristo. Então Deus, ao olhar para nós hoje, Ele não vê as nossas falhas, mas Ele vê a justiça, a santidade de Cristo. Tudo aquilo que Jesus é, Ele vê em nós, os que cremos, os que somos da fé, os que cremos no Seu Filho. Eu costumo chamar isso de a grande troca do Calvário. Eu gosto de falar assim, a grande troca do Calvário, porque lá na cruz, aquele que nunca pecou se tornou pecado. Aquele que nunca proferiu uma palavra de maldição se tornou maldição ao receber os nossos pecados sem merecer. Ele não merecia porque ele nunca pecou. Então ele recebeu todos os nossos pecados, ele se tornou pecado para que nós agora, sem merecermos, recebesse da sua santidade, da sua justiça. Então Deus Pai, ao olhar para nós hoje, Ele não pode ver os nossos pecados, porque se Ele olhar para nós e ver os nossos pecados, e eu estou falando para aqueles que creem em Jesus Cristo e que estão em Cristo, se o Pai olhar para nós hoje e ver os nossos pecados, é como se Ele estivesse anulando aquilo que Jesus fez por nós, e Ele nunca vai fazer isso. Então Ele decidiu há mais de 2000 anos atrás ver todos os nossos pecados cravados em Jesus. Davi falou em um dos seus salmos: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então nós somos esses bem-aventurados porque o Senhor hoje não imputa pecado sobre nós, os que estamos em Jesus Cristo. Aqueles que não têm Jesus ainda, a condenação é outra, mas eles também precisam saber que se eles estiverem em Cristo, eles serão salvos e não haverá condenação sobre eles. Não tem a ver, nós por muito tempo centralizamos muito o que eu tenho que fazer, glorificando assim as nossas obras e não aquilo que Jesus Cristo fez. Hoje, ao falar isso, eu não estou centralizando e nem colocando o centro em você, mas eu estou centralizando o que Jesus fez. E quando nós glorificamos a Cristo, o Espírito Santo se alegra, porque essa é a função do Espírito Santo em nós. Jesus morreu e nos purificou com o seu sangue para que o Espírito viesse habitar em nós, para que fosse o nosso auxiliador, o nosso ajudador, o nosso professor. E Ele é o nosso professor, então, e a função dele é nos ensinar a respeito de Cristo. Ele nos convence do pecado, quando todos nós andávamos em pecado, sem Jesus. E após Ele ter nos convencido de que somos pecadores, hoje Ele nos convence da justiça. Mas não é a justiça que nós temos que fazer para com Deus, para ser aceito por Deus, mas da justiça que Jesus fez em nosso lugar. Porque Deus, sendo justo, Ele não poderia deixar de punir o pecado.
mas porque ele é amor, ele não queria punir o pecado em nós. Então ele revelou e enviou Jesus para que a justiça dele e o amor dele se cumprisse em Jesus Cristo. Hoje Deus ele é justo em nos amar, porque de uma forma justa todos os pecados nossos foi punido em Cristo. Então hoje ele não tem outra opção senão nos amar e nos abençoar quando nós estamos em Cristo. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, né? E dizer para vocês que se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E o Evangelho não tem a ver com o que nós fazemos, mas o Evangelho tem a ver com o que Jesus fez por nós para nos salvar. O Evangelho centraliza Jesus, não centraliza nós, a nossa obra humana. Isso se chama justiça própria. A lei era o ministério que centralizava o homem. A lei era o ministério das bênçãos e da maldição. Dizia, não farás, não farás, não farás. Não toque nisso, não pegue aquilo, não faz isso. Esse era o ministério que Paulo chama o ministério da morte. Mas nós fazemos parte de outra dispensação que nós chamamos a dispensação da graça. E o Senhor diz a respeito desse ministério, ele diz, naqueles dias eu não me lembrarei mais de seus pecados. Então nós fazemos parte dessa dispensação chamada dispensação da graça. E o Senhor, eu quero que você saiba, se você não tem Jesus e me acompanhou até o final desse vídeo, o Senhor ele te aceita e de braços abertos. Ele decidiu não olhar para os seus erros, não olhar para as suas falhas e nem te punir pelo que você fez, porque Jesus foi punido no seu lugar, para que você seja salvo e receba a sua herança, tudo aquilo que Deus quer despejar sobre a tua vida. Saúde, paz, plenitude, prosperidade, riquezas, uma vida com fartura nessa terra e salvação, vida eterna principalmente. Amém.